A força criativa de algumas pessoas é realmente indescritível. E quando isso vem carregado de um senso estético afiado, é hipnotizante. Esta é a segunda parte da visita que eu fiz para o universo do Jorge Elias. Primeiro eu mostrei a boutique e agora eu mostro onde ele realmente mora junto com o Kaique. É um espaço absolutamente único e particular. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu não mostro pra ninguém, mas como ela é muito minha amiguinha e eu gosto da avó dela, então eu vou mostrar a minha intimidade. Eu moro aqui e normalmente não entra ninguém, mas eu vou mostrar pra você, vem. Tô animadíssima. Isso aqui, ó, você começou a subir aqui, nada vende, é tudo meu. Então tem umas memórias, assim, de pessoas que eu recebi, gente bacana, a Liza Minnelli, o Bill Clinton, o George Bush, que eu fiz uma produção pra ele. Aí tem foto do Pavarotti, tem foto de um monte de gente bacana, da Sharon Stone, de pessoas que eu gosto. E também das nacionais, minhas amigas, entendeu? Jorge, me fala uma coisa. Ai, essa cena daqui é demais. Tem peças que você tira daqui tipo a e leva caverna pra lá? de Ali Baba. E a gente vê daqui de cima. Então tem coisas assim que eu vou comprando no mundo inteiro e vai deixando aqui, né? Desde coisa tipo de 1.500 até coisa, enfim, de várias coisas. Aqui tem uma coisa mega interessante. É do Picasso. Bonito, né? É esse. E essa cena aqui eu achei uma coisa incrível, porque quando eu passei por uns momentos meio desafortunados na minha vida, o meu filho me comparou, e a ele também, como se a gente fosse o Jó, que está na Bíblia, né? Que o Jó perde tudo, depois ele ganha tudo de novo. E é verdade, e aconteceu com a gente essas coisas de perder, depois ganhar. Então isso aqui é um quadro do século XVII que mostra a história do Jó. Ele rico, ele bacana, depois ele perdendo tudo, depois ele ganha tudo de novo, que Deus gosta dele de outra vez, porque ele não deixou de gostar de Deus, e eu gosto de Deus. Olha, Jorge, simbólico, hein? Mas tem tudo a ver. Eu tenho aí como uma coisa assim mega poderosa a história do Jó, que é uma coisa que me ajudou a me reerguer de novo. Gente! Que é um living vivido, biblioteca, um living que acontece tudo e que eu recebo as pessoas aqui de vez em quando. E aí tem umas coisas interessantes, tipo assim, que eu adoro, memória. Por exemplo, a Eliana da Daslu, que era mega minha amiga, que era amiga, assim, tipo irmã, que eu ajudei ela a fazer todas as Daslus desde o início, até fiz o casamento dela, eu, ela e o Tom Ford. A Manuela, minha filha, quando casou. Aqui, quem? Eu com a Sharon Stone, que é uma amigona querida, que eu faço sempre coisas para ela em Nova York quando ela tá. Bom, algumas memórias de amigos, de coisas. Ali tem outras pessoas que eu gosto, tipo a Patsy, que era mega minha amiga. Então aqui é um lugar de gente amiga, gente bacana, que eu gosto. Gente íntima, né? Tipo a Patsy, a Rutinha, a Tereza, o Kaique. O Kaique é íntimo também, sabia? Tá linda essa foto de vocês. Bom, e algumas outras tantas aí, de tantos amigos que eu não tenho nem onde pôr, que eu gosto de tanta gente. E aqui, bom, é isso, esse living que você está vendo aqui, que tem um pouco de tudo. Basicamente, a coleção é uma coleção toda século XVII, italiana, barroca, caravaggesca, chiaroscuro. Inclusive, é o que eu exponho na minha parede, tudo desse período. Eu sou mega perfeccionista, como é que eu posso dizer? Não é perfeccionista, Detalhista. Não é nem detalhista, tipo... Purista. Então, se aqui tem coisas desse período, eu só quero que tenha desse período. Tanto que tem um quadro lá que eu não acho que tem nada a ver aqui, como tem um outro também que não tem nada a ver, mas na nova casa, esses quadros vão se encaixando numa sala que eu vou fazer especialmente para esse gênero de coisas, entendeu? E aí as outras X salas vão ter nome, tipo a sala disso, a sala daquilo, a sala francesa, a sala aí vai. E aí, do lado de cá... ficou uma sala de jantar, que eu gosto de receber, então precisava ter um lugar para receber também, né? Então tem esse terracinho aqui que divide tudo, que a casa é meio que um labirinto, assim, gostoso. E aí, aqui é uma sala de jantar, que é aqui onde eu recebo as pessoas para jantares mais íntimos. E tem uma temática muito interessante essa sala, porque essa sala é uma sala que a temática dela é América. Tá torto, uau. Bom, e aí... Como aqui, eu adoro essa história de
Brasil, essa é a história de Brasil, essa é a história de continentes, essa sala é toda América. E tudo começou com esse quadro. Esse quadro é uma das primeiras pinturas feitas no mundo que retrata a América como uma deusa que é a Diana, a Diana, a deusa caçadora. Você vê que ela carrega aqui o arco, não sei das quantas, meio que a Diana é grega, mas ela está aqui uma coisa meio índia, né? Meio indiana, toda assim coroada, e o pet dela, que é a representação da América, é um crocodilo. Olha. Então, e aí, para mais purismo ainda, eu achei um crocodilo de jade e o crocodilo faz esse pandan aqui. Então isso aí é uma coisa assim. Ali também, é tudo aqui, esse exotismo desses pássaros, a visão europeia, né, de como seriam os pássaros do Brasil. Isso também é século XVII, final do XVIII, do período Luís XIV. E aí vai. E aqui tem uma outra representação da América, né, que é aquela figura lá que você está vendo, mas já representada em mármore. Essa e aquela representação da Europa. Eu adoro esse mix, Europa e América. E aí esse lado de cá, eu precisava expor a minha coleção de arqueologia e do 17, barroco. Esse chiaroscuro, trágico, caravaggesco, sabe, dramático, corta a cabeça, mata, arranca, enfim. Essas coisas todas que eu acho um grande barato, mas que de uma certa maneira faz parte de uma certa mitologia e de um certo modismo que se usava no século XVII, essa coisa barroca, violenta, entendeu? Então isso aqui, essa galeria foi feita justamente para expor essa parte dessa coleção de arqueologia e barroco. Jorge! Bom, alguns quadros estão tortos, mas eu arrumo. Que lugar, hein? É diferente, uma coisa assim. Esse espírito colecionismo, né, que existia muito no século XVII, XVIII, enfim, na Itália, até antes do século XVI, das pessoas terem coisas para mostrar que elas entendiam de arte, de cultura e tudo, que é uma coisa que eu sempre me dei a isso. Eu quis fazer uma sala justamente para expor a coleção despretensiosamente, pretensiosamente, expor dessa maneira, porque tem que estar exposto. E os sapatos? Os sapatos vieram da Europa agora, eu estava viajando e a gente esqueceu os pés desses X. Então só vieram um, então agora tem que achar os outros pés. Um pé ficou em algum outro lugar, mas talvez seja bom, porque quer dizer que a gente tem que voltar para buscar o pé. Acho um bom argumento. Bom, e aí tem estátua romana, estátua grega, estátua egípcia, tem um pouco de tudo para todo lado, entendeu? Aqui é Egito, ali é Egito, e aí o resto é Roma, o resto é... Enfim, e eu sempre colecionei a vida inteira, são 50 anos que eu compro coisas, eu estou juntando. E então é meio que a minha paixão, assim, é ter essas coisas todas. E você vê, o tal do drama, que eu te falei, que é uma coisa meio assim, você está vendo lá em cima, tá? É uma lá com a cabeça do Holofernes, a outra aqui é a cabeça do João Batista, a outra é não sei o quê, e aí vai indo, entendeu? Essas coisas todas, que tem uma temática totalmente mitológica, entendeu? Isso aqui, o assassinato por ela mesma, que é o suicídio da Cleópatra lá, que é outro drama. Aí tem uma Cleópatra ali, de um pintor italiano X, e tem um outro pintor italiano lá, que faz o pandan, que são as duas Cleópatras. O meu purismo de ter pandan para tudo, entendeu? E aí aqui desse lado, isso tudo que você está vendo aqui é mitologia, ou se não é mitologia, é um motivo que se usava naquela época, que era um motivo bíblico, né? Mandado fazer em Paris, que retratava o Brasil holandês do Eekhout, que eram do bar do Leopoldo. Quando o bar do Leopoldo foi demolido, eu arranquei essas pinturas e trouxe essas pinturas para cá. Eu achava até que não combinava. Depois eu me toquei que isso é século XVII, né? Do período que os holandeses estiveram aqui. Quer dizer, isso aqui é uma paisagem brasileira do século XVII, e nas paredes nós temos uma paisagem, ou melhor, hábitos, enfim, coisas, moda, modismo do século XVII na Europa. Então tem Brasil aqui em cima, visto pela Holanda no século XVII, e aqui a mesma coisa em volta, visto pela Itália. Incrível. E o resto das esculturas que você está vendo aí é tudo grego, romano, na época que ainda se podia comprar. Porque hoje em dia é impossível,
que é caríssimo e ainda por cima impossível de sair dos países de origem. Mas eu tenho certificado e origem de todas as peças. E você tem catalogado? Tenho tudo. Eu tenho catalogado de tudo. Inclusive, quando eu me separei, teve uma coisa muito interessante. Como era um litígio muito grande a minha separação, eu precisava separar os bens da minha casa. Eu morava numa casa que você deve ter conhecido, você deve ter ido em festas lá e tudo, era uma casa muito vivida. Nós tínhamos naquela casa 4.800 itens dentro da decoração da casa. E aí, como era difícil a gente fazer uma avaliação, porque eu tinha que dividir o conteúdo dessa casa com a minha mulher, a gente era casados num regime meio a meio, sem querer, porque eu era pobre e ela também era. E aí Deus me deu tanta coisa e eu tive que dividir com ela, mas de boa, desmaterializei e ok. E aí, o Sotheby's mandou de Nova York 10 especialistas para ficar aqui 10 dias fazendo o levantamento de toda a coleção. 10 dias. Por custo deles, enfim, tudo, porque eu tenho relações com todas as casas de leilão no mundo inteiro, que eu compro para mim, para os clientes e tudo. Claro. Então eles vieram com a expectativa de que eles pudessem levar esse acervo todo dessa enorme casa, essa grande coleção, sem ser metido de novo, porque eu detesto falar grande, mas todo mundo sabe que era uma grande coleção, para vender numa grande venda, ou em Paris ou em Nova York. E aí eu fui desaconselhado pelo meu advogado que eu não deveria fazer essa venda, apesar deles terem feito um enorme inventário. Esse inventário foi feito, dessa grossura é um livro, que era para ter feito isso. E como na época que eu comprei não se tinha origem de declaração de impostos, eu achei que era melhor deixar as coisas no Brasil. Então eu mantive as coisas aqui e as coisas que eu tinha origem de aquisição, não sei das quantas, que eu poderia sair vendendo, nós vendemos na França. E a Lucila vendeu as coisas dela no Brasil e depois ela também vendeu a casa. E na época a gente vendeu na França as coisas que a gente tinha certeza que pelo Sotheby's em Paris, que é uma casa de leilão que veio de Nova York, mas depois vieram especialistas de Paris para fazer o inventário, a gente levaria para lá aquilo que faltava em alguns museus. Então, olha! Tinham coisas que eu tinha, por exemplo, 3 cadeiras em X museu, por exemplo, no Louvre tinha 2, faltavam 7 mais 3. Entendi. Em Versailles tinha 3, faltava 1, eu tinha outra. Então, como eu fui comprando a vida inteira coisas, a gente foi repondo nas coleções francesas, no Museu des Arts Décoratifs, no Louvre, em Versailles, na Fundação Nissan de Camandô. Então, quando a gente levou para lá, a gente sabia todos os lugares onde a gente já ia oferecer os móveis. Então foi uma venda praticamente casada e foi muito interessante, porque eu fiquei muito feliz de ter contribuído para enriquecer o patrimônio francês. Dos museus. Então, como eu sempre trabalhei com os museus também na França, fazia exposições aqui que eu fazia na FAP, eu trabalhei com o Louvre, com o Nissan de Camandô e com o Museu Guimet de louça, enfim, de porcelanas. Eu tive muito prazer em saber que as minhas coisas estavam destinadas não a um colecionador ou a alguma pessoa simplesmente por prazer de ter, né? De um certo nouveau-richismo, né? Eu fiquei muito feliz de ter contribuído para o enriquecimento de um patrimônio francês, o qual eu preservava muito, porque eu morei na França um tempão, eu adorava o que tinha na França. E agora está acessível. Né? Inclusive completando sets que faltavam em alguns lugares nos museus. Então foi uma coisa muito legal e eu sabia o que era. Porque quando eu comprei, não é que foi uma surpresa, eu sabia o que eu estava comprando, entendeu? Eu sempre fui super perfeccionista e purista de ter todos os móveis franceses assinados, porque na França se assinava os móveis no século XVIII. Então eu sabia quem era o ebanista, onde tinha sido feito, para quem tinha sido feito. A gente tinha, quando comprava, eu sempre tive acesso a muitos inventários reais, então eu sabia quem era o trânsito desses móveis. E o pessoal do Sotheby's, como são historiadores, eles também sabiam o trânsito inteiro, mas eu já sabia onde estava. Quando eles vieram, eu falava, isso aqui tem mais 3 não sei aonde, tem mais uma não sei aonde. Então foi muito fácil de fazer o mapeamento disso, porque eu sabia o que eu tinha comprado a vida inteira. Que então incrível. É isso. Esse é o meu mundo, meu pequeno mundo. Gente, Jorge, que incrível! Esse é meu pequeno mundo. E que eu tento passar isso de uma maneira simpática, carinhosa, nada impositiva, aos meus amigos, que são todos meus amigos e são todos meus clientes, que fazem parte do meu mundo e do meu grupo social, inclusive você. E Jorge, o que você resolveu trazer para cá? Porque algumas para cá, assim, do que você
O que ficou na França? Não, o que ficou na França vendeu. Vendeu tudo, já foi vendido praticamente. E como é que você escolheu o que você não ia vender? Não, você sabe que a minha casa antigamente era uma casa totalmente francesa. Você parecia que você estava em Paris, era um hotel particular. Todo mundo ficava assim, uai, estou em Paris. Quando eu tive o problema do divórcio, eu odiei da França. Da França não como França, como estilo. Eu falei, quer saber? Eu não quero mais ouvir falar que a França tem um móvel meu na minha casa. Odiei. Eu era louco pela França, eu comprava tudo em Paris, eu trazia tudo de fora, eu era enlouquecido por leilões e tudo. Quando eu tive que me desfazer da matéria França, que era o meu mood naquela época, eu tive ódio daquilo tudo, porque eu tinha me colocado tanto amor e tanto carinho e tanto tudo, tanto esforço para trazer aquilo tudo para casa. E a minha partilha foi uma coisa tão traumática, feia, tão traumática, foi dividida de uma maneira tão tipo assim, põe no saco, eu quero isso, quero aquilo. Eu falei, quer saber? Eu não quero ouvir falar mais, porque eu estou passando um processo de desmaterialização tão duro que eu não quero ouvir falar de Paris. Eu fiquei traumatizado. Olha. Então eu não comprei mais nada francês. Zero. De vez em quando eu compro, óbvio, para os meus clientes, porque faz parte do meu trabalho. E eu comecei a ter um certo bode da França. Eu estou retomando a França de novo na minha vida de uns 2 anos para cá, porque o Kaique, meu namorado, meu marido, ele adora Paris. Mas eu já estava com Paris porra aqui. Só que eu já também fiquei porra aqui de várias coisas. Eu estou porra aqui de Nova York. Eu espero nunca mais pôr meu dedo naquela cidade. Jura? Eu morei em Nova York há 40 anos. Eu tive um apartamento lindo, no melhor lugar de Nova York, a vida inteira. Vendi, eu não quero ouvir falar. E o que te deu o clique de Nova York? Não gosto mais, desencanei, não vou entrar nem em detalhe, não é Trump, nada disso. O povo daquela cidade é uma porcaria. Óbvio que eu tenho amigos maravilhosos lá, eu tenho um grupo ótimo, eu mantenho meu grupo, mas o povo em geral é de uma mesquinharia, é de um litígio, é uma gente tão nada a ver, que não tem sentimento, é uma gente tão mal resolvida na vida, entendeu? Only business. Tô fora, entendeu? Então, o que eu tô agora? Voltei há algum tempo a me dedicar à Europa. Na Europa é onde eu realmente me situo. Eu já morei em Paris, eu já morei em Roma, eu já morei em Milão, eu já morei em Lisboa, tenho agora casa em Lisboa, e minha intenção é daqui a pouco, já que eu morei nesses lugares todos, me fixar de uma certa maneira um pouco na França, como a gente já está em Portugal, e um outro tanto na Itália. No período da Covid eu morei 10 meses em Istambul. Foi uma experiência como é que incrível, foi maravilhoso, maravilhoso. E é um lugar que eu assim tenho uma coisa incrível. E eu adoro também, tipo, Nápoles, Palermo, eu adoro essa cidade. Bom, a Itália para mim é de tudo. Mas, na realidade, os países que eu mais gosto, França, de uma certa monotonia, porque a França é um pouco monótona, né, em tudo. Na arquitetura, é um pouco monótona na comida, é um pouco monótona em tudo, mas eu adoro a França anyway, porque eu tenho raízes muito francesas. Eu morei lá 6 anos, fora que eu já aprendi a falar francês desde quando eu era moleque com a minha avó. E aí, eu hoje em dia, se eu tenho que escolher realmente lugares para ficar, ou eu fico em Milão, ou eu fico em Roma, ou eu fico em Palermo, ou eu fico em Nápoles, ou eu fico em Istambul. Então eu estou muito feliz porque ainda tenho 5 opções de lugares que eu adoro. Mas olha, é isso. Incrível. E aí, a gente podia acabar esse programa com alguma coisa assim, given, não? A gente poder sempre doar, fazer, oferecer, compartilhar. Então esse é o meu mood de hoje em dia, é ser essa pessoa que pode ser útil para quem quer que seja. E ser gentil, porque gentileza para mim é o suprassumo da elegância.